A culpa é minha, ou a hora da estrela, ou ela que se arranje, ou o direito ao grito, ou quanto ao futuro, ou o lamento de um blue, ou ela não sabe gritar, ou uma sensação de perda, ou um assovio no escuro, ou eu não posso fazer nada, ou registro dos fatos antecedentes, ou história lacrimogênica de cordel, ou saída discreta pela porta dos fundos. Cada um desses 13 títulos representa uma etapa de construção da sofrida jornada de Macabeia, a protagonista de A Hora da Estrela, de Clarice Lispector, livro que faz parte do projeto Prado Monteiro e sobre o qual vamos conversar nesse vídeo do Projeto Clarice 100, logo depois da vinheta. Se você é novo por aqui, meu nome é Diego Cardoso e seja bem-vindo ao Cultura e Ação. Em uma rara e última entrevista concedida em 1977 ao jornalista Júlio Lerner para o programa Panorama da TV Cultura, Clarice Lispector definiu o enredo de seu então futuro livro a ser publicado como a história de uma inocência pisada, uma miséria anônima. E é justamente isso que encontramos nas páginas de A Hora da Estrela, seu oitavo e último romance publicado em vida em outubro de 1977. Trata-se de uma narrativa em terceira pessoa conduzida por um homem que se identifica ao leitor em primeira pessoa como Rodrigo S.M., um escritor que reflete sobre o ato de escrever e como contar a história que está desenvolvendo, a sofrida trajetória de uma migrante nordestina que vive no Rio de Janeiro, Macabeia, uma jovem ingênua, humilde e sem consciência de si. Como nordestina, há milhares de moças espalhadas por cortiços, vagas de cama num quarto, atrás de balcões trabalhando até estafa. Não notam sequer que são facilmente substituíveis e que tanto existiriam como não existiriam. Poucas se queixam, e ao que eu saiba, nenhuma reclama por não saber a quem. Esse quem, será que existe? A Hora da Estrela é a obra de Clarice Lispector que apresenta a melhor fluidez de leitura, mesmo se tratando de uma narrativa não linear e essencialmente metalinguística. Chama particularmente a atenção por suscitar uma temática social, assunto que não é recorrente em sua produção literária, mas que dialoga com o contexto político-social contemporâneo à época de sua publicação. Temos aqui um enredo estruturado e uma combinação de 3 eixos narrativos distintos, que se desenvolvem simultânea e fragmentariamente. Primeiro, a história do protagonista narrador Rodrigo S.M. Segundo, a jornada da jovem Macabeia. E por fim, em terceiro, arrematando a proposta, a reflexão sobre o ato de escrever. A partir desses eixos, a autora propõe 3 linhas reflexivas. Filosófica, discutindo a questão da palavra enquanto meio de conhecimento. Social, ao retratar conflitos de classe, inclusão do nordestino na sociedade e os confrontos gerados pela incomunicabilidade. E, finalmente, estética, ao tratar do ato da criação e sua importância. Pela perspectiva do narrador-personagem Rodrigo, A Hora da Estrela é um grande desabafo sobre o complexo e angustiante processo de exercício da escrita e do papel do escritor. Notamos, ao longo de suas intervenções, enquanto narrador onisciente da história dentro da história, a evolução da conflituosa relação com sua criação, a protagonista Macabeia, uma personagem distante de seu universo socioeconômico, mas que, assim como ele, também busca se encontrar. No início, suas impressões entregam um ar de desprezo, mas aos poucos se converte em uma relação passional e incondicional. Considerando tudo isso, não é difícil chegar à conclusão de que Clarice Lispector se projeta nesse livro através de Rodrigo S.M. para compartilhar com seus leitores o complexo processo criativo de sua literatura. Proponho-me a que não seja complexo o que escreverei, embora obrigado a usar as palavras que vos sustentam. A história, determino com falso livre-arbítrio, vai ter uns 7 personagens e eu sou um dos mais importantes deles, é claro. Eu, Rodrigo S.M. Relato antigo este, pois não quero ser modernoso e inventar modismos à guisa de originalidade. Assim é que experimentarei contra os meus hábitos uma história com começo, meio e gran finale, seguido de silêncio e de chuva caindo.
A história dentro dessa história é protagonizada por Macabeia, uma personagem que, pelo que eu percebi percorrendo a cronologia literária da autora, é de certa forma um desdobramento de outras protagonistas claricianas, como a Virgínia de Ilustre e a Lucrécia de A Cidade Sitiada. A trajetória de alienação dessa jovem alagoana expõe a crueldade humana e denuncia o drama social da migração e as consequências da acentuada desigualdade no nosso país. A simples e inocente Macabeia é o arquétipo do migrante nordestino em situação de vulnerabilidade e invisibilidade social nos grandes centros urbanos do Sudeste, onde chegam em busca de uma vida melhor. Trata-se de uma personagem sem identidade, que não se percebe como pessoa, carente física e psicologicamente. Através da Rádio Relógio, ela busca algum tipo de conhecimento, mesmo sem ter meios para discernir tudo aquilo que ouve. Suas divagações sobre o que absorve da rádio são, inclusive, elemento gerador de conflitos com seu namorado, o também nordestino Olímpico de Jesus, um homem ambicioso e de caráter duvidoso, mas que, assim como Macabeia, também sofre das limitações impostas pela falta de oportunidades. Eu gosto tanto de ouvir os pingos de minutos do tempo assim, tic-tac, tic-tac, tic-tac. A Rádio Relógio diz que dá a hora certa, cultura e anúncios. O que quer dizer cultura? A Hora da Estrela já foi adaptado para o teatro, cinema e televisão. A produção mais conhecida é, sem dúvida, o filme homônimo de 1985, dirigido por Suzana Amaral e estrelado por Marcélia Cartacho no papel de Macabeia. Aqui nos cards na descrição vocês vão encontrar o link para um vídeo aqui do canal onde eu falo sobre esse filme. O texto também foi revisitado em 2003 no primeiro episódio da série Cena Aberta, produzido pela Rede Globo de televisão. Foi através desse livro que eu tive o meu primeiro contato com a literatura de Clarice Lispector em 2016, época em que gravei um vídeo trazendo as minhas impressões sobre ele, que será acessível agora apenas a partir do link nos cards e na descrição desse vídeo, pois após a publicação desse novo, o antigo não estará mais listado aqui no canal. Bom, e aqui encerro esse vídeo para aqueles que ainda não leram A Hora da Estrela, pois a seguir irei abordar a conclusão dessa história, trazendo revelações que certamente irão impactar na experiência de leitura daquele que ainda não teve contato com essa obra. Aqui na descrição do vídeo vocês vão encontrar links para adquirir as duas edições disponíveis atualmente desse livro através do site da Amazon. São elas essa daqui em capa dura, que traz, além do texto, ensaios e reproduções dos manuscritos originais de Clarice Lispector. A outra, em brochura, é a edição comemorativa do centenário de nascimento da autora, que reproduz na arte de capa uma tela sem título, pintura em técnica mista sobre madeira, assinada por Clarice Lispector e datada de maio de 1975, além de trazer um pós-fácil escrito por Paulo Gurgel Valente, o filho de Clarice. Então, é isso. Siga agora por sua conta e risco. Algumas pessoas brotaram no beco, não se sabe de onde, e haviam se agrupado em torno de Macabeia. Sem nada a fazer, assim como antes, pessoas nada haviam feito por ela, só que agora, pelo menos, a espiavam, o que lhe dava uma existência. O título principal desse livro, A Hora da Estrela, representa a grande ironia do destino de Macabeia e também seu momento epifânico. Ela, que sonhava em ser estrela de cinema, teve sua trajetória nessa história sempre marcada pela invisibilidade do seu ser. Quando finalmente é notada e passa a existir aos olhos dos outros, é ironicamente no momento em que está deixando de existir, na hora de sua morte, após ter sido atropelada por um Mercedes-Benz, cuja marca é representada também por uma estrela. Infelizmente, é somente na hora de sua morte que Macabeia, consciente de si, alcança a grandeza do ser e o tão sonhado estrelato. Vejo vocês nos próximos vídeos. Tchau, tchau.